Eu acho que o Dorival ganhou da torcida do Flamengo uma carta branca para ele fazer o que ele quiser em termos de barração. Se quando sair a escalação às 7h30 da noite de quarta-feira para o jogo contra o Cuiabá, ele barrar qualquer jogador, menos o Arrascaeta, que vai voltar. Isso não pode barrar, né? Claro. Salve, salve nação, saudações! Estava aqui assistindo o programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes e resolvi trazer aqui para vocês um trechinho do que o Mauro César falou no programa Bate Pronto da Jovem Pan. Já quero aproveitar e dar os créditos de vídeo para a Jovem Pan, link na descrição como créditos. O Mauro falou sobre a missão de Dorival Júnior, né? Ele está chegando agora e ele fez o que tinha que fazer, não tinha como, não deu tempo de treinar o time, escalou ali alguns medalhões, né, dando moral aí, para ter o respaldo dos caras, né, porque isso é preciso também, né, e o Mauro criticou as atitudes de alguns medalhões do Flamengo. Quero pedir para você que gosta aqui do canal, que sempre está aqui comigo, deixa o like, se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Estamos quase lá, hein, galera? Nossa meta é 650 mil inscritos, vamos bater daqui a pouco 643. Então inscreva-se no canal, seja bem-vindo, valeu? Vamos lá para o vídeo, olha o que o Mauro César falou e a gente vai comentar depois que o Mauro César falar, a gente vai falar sobre o Flamengo também, este momento difícil do nosso Mengão. Simbora. A questão de sempre atribuir também ao técnico, quando vai bem a gente atribui muita coisa ao técnico, e quando vai mal, a gente atribui tudo também ao técnico, né? Então, a gente vem falando aqui há muito tempo. O problema não é só o técnico. O Flamengo tem outros problemas que ficaram em segundo plano porque tudo foi jogado em cima do treinador. O treinador saiu e entrou outro. Eu acho que ele fez o certo, colocou os mais experientes para jogar. Foi um fiasco, a atuação foi ridícula. Então, cara, vocês não querem, não são os tais, não são os bonitões aí, os campeões e tal, né? Dizem que são os donos do Flamengo, né? Os caras que mandam ali no CT. E parece que mandam mesmo, porque quando houve problema do técnico com um jogador, 5 foram para a reunião. O capitão do time faz videozinho ironizando o jornalista que está dentro do CT trabalhando, fazendo o trabalho dele com autorização, combinado com a comunicação do clube. Estou falando do Diego Ribas, capitão do time. Vamos lembrar, nesse ano, o repórter do SBT foi fazer uma matéria autorizado pelo clube, pela comunicação do clube, acompanhado pelos colegas da comunicação do Flamengo, e ele entra numa sala sem ser chamado e faz um videozinho ironizando o repórter de quem ele não gosta. Se ele não gosta, resolva isso fora do Flamengo, sei lá onde, por telefone, pessoalmente, toma um café, aí é problema dos dois. Não dentro do Flamengo, perante várias pessoas, e o vídeo ainda viraliza, o que mostra o quê? Desorganização, insubordinação, hierarquia, não existe, o cara faz o que quer. Então o Diego Ribas parece que tem mesmo muita moral, manda pra caramba, porque ele fez aquilo e não houve nada. Nada aconteceu, nem uma bronquinha, nada. Segue como está. Então esse é o problema. Hoje vai ter uma conversa, talvez até já tenha acontecido essa hora, do Marcos Braz, não sei se com mais pessoas ali do departamento de futebol, com o Dorival, para definir planos. Eu acho que o Dorival ganhou da torcida do Flamengo uma carta branca para ele fazer o que ele quiser em termos de barração. Se quando sair a escalação às 7h30 da noite de quarta-feira para o jogo contra o Cuiabá, ele barrar qualquer jogador, menos o Arrascaeta, que vai voltar. Isso não pode barrar, né? Claro, não tem nada com isso. Mas qualquer um dos que jogaram como titulares, até o Gabigol, se começar no banco, eu acho que a torcida não vai dar a mínima. Até o Gabigol. Se ele falar, vai de Pedro, hoje Gabigol no banco. Não é o que vai acontecer, eu acho que não vai acontecer isso. Mas se ele fizer isso, tá tudo bem. Volta o Hugo. O Matheus, Santos machucado, Diego Alves. A torcida não vai ligar, porque a torcida quer o quê? Mudança de comportamento e futebol. E esses caras mostraram que não tem condição. Eles juntos não conseguem mais produzir, porque 3 anos se passaram, né, gente? Quem tinha 34 tem 37, quem tinha 27 tem 30. Um elenco com 13 jogadores com 30 anos ou mais. 6 foram titulares no sábado, 8 participaram do jogo, que 2 vieram do banco. Então um time muito envelhecido, um time lento, previsível, uma posse de bola estéril, e o jogo só não foi mais fácil para o Inter, porque o Inter é do Mano Menezes. O Mano Menezes e a retranca é um amor assim, incondicional, né? Então eu faço 1-0, nossa, preciso me retrancar. Mas você dá para atacar um pouquinho aí, que os caras estão meio cambaleando e meter mais um gol. Não. A defesa é minha vida, eu vou ficar aqui atrás. E vai o Mano para a defesa com o Internacional e recua, chama o Flamengo e flerta com o perigo ali. Poderia ter tomado até um empate, embora o Flamengo eu acho que não merecesse nada além da derrota nesse jogo, apesar das bizarrices da arbitragem, especialmente aquele pênalti ridículo dado no final do jogo para o Internacional. Então acho que é isso, eles vão ter que conversar internamente e definir. Mas é sempre bom lembrar, fala-se muito isso hoje em dia, né? Não, tem que profissionalizar o futebol. Tirando o Marcos Braz,
que é vice-presidente, então ele é estatutário, não é profissional, ele é um dirigente, né? Todo mundo é profissional. O Bruno Spindel tem salário, o Juan, ex-zagueiro, tem salário, o Carlos Noval tem salário, o Fabinho Soldado tem salário. São funcionários do Flamengo. Esses 3 são gerentes, o outro é diretor. Abaixo tem uma turma de outros profissionais com diversas outras funções. Então o departamento ele é profissional. O que a gente tem que questionar é a qualidade do trabalho dessas pessoas. Porque quando você vê, por exemplo, 3 gerentes do Flamengo, aí o técnico Paulo Souza, ele fica perdido ali no meio de algumas cobras, né, digamos assim, né? Antigamente os craques eram chamados de cobras, né? Os cobras e tal, mas hoje eu estou falando de cobra no outro sentido. Então ele está ali no meio das cobras. O que esses caras fizeram? Alguém chegou em algum momento para o Paulo Souza para dar alguns toques, ó, faz assim, não vai por aqui você vai se queimar. Tem bastante gente para falar, né? Exato. Chamar, né? Ah, não, falaram e não funcionou, então fizeram um trabalho ruim. Porque se você é gerente num clube e você percebe que um técnico estrangeiro está indo pelo caminho errado e isso vai ser ruim para o clube, você tem que comprar a briga. Tem que bater boca se for preciso. Vai na sala que você vai fazer bobagem. Chama o outro, chama reforço, né? Como diria o outro. Vai lá e vai, não, tu não pode fazer isso. Mas às vezes também tem a vaidade do treinador, né, irmão? Sim, mas tem que... Eles falam, não, eu quero saber o seguinte, bateu de frente, porque tem que bater, não é interferir na escalação, é brigar pelo melhor para o Flamengo. Você é funcionário do Flamengo, tem um cargo de gerência. Quem é gerente é chefe, né? Gerente é nome de chefe, né? Quem é chefe tem que carregar o bônus, o salário é melhor, a premiação deve ser maior, tem um monte de coisa. Né? O status, né? Gerente de futebol, gerente técnico, né? Coisa bonita, né? Gerente técnico, tem crachá, aquela coisa toda. É diferente de você... Você tem também o ônus. O ônus é, você tem que comprar briga, você tem que brigar até o final. Sabe, nem sair na mão com o técnico, não, mas explicar, olha, eu estou explicando para você, ó, se você fizer por aqui, vai dar errado. O Domi já fez, deu ruim para ele. O Rogério foi fazer isso aqui e voltou atrás. Estou te dando um toque aqui, um feedback, não vai nesse caminho. Por exemplo, quando sai o Hugo falhando, aí contrata um Santos, aí ele vai e põe o Santos para ser o goleiro do Flamengo nas Copas e mantém o Hugo no campeonato. Por que ele fez isso? Ele queimou mais o Hugo. Aí tem um gerente de transição da base profissional. Esse cara não tem que participar dessa discussão? Olha, eu conheço o Hugo desde que ele chegou aqui, ele tinha 11 anos de idade, a história do garoto é essa. O Hugo foi colocado pelo Paulo Souza na frigideira, ele não era para continuar jogando, a não ser quando não tinha mais ninguém, quando o Diego também se machucou. Mas quando ele põe o Hugo, mesmo falhando, dando novas chances, você vê que teve um jogo que ele foi bem, que foi contra o Fluminense. Todos os outros ele falhou mais ou menos. Então ele sempre falhava. Hoje você pergunta ao torcedor rubro-negro, isso aqui é o Hugo, pelo amor de Deus. Põe outro. Ah, mas jogou bem com o Fluminense. Ah, mas o jogo de hoje não vai ser igual aquele. Aquilo foi uma exceção. E foi uma exceção. Você pergunta a qualquer clube brasileiro, qualquer torcedor, você gostaria de ver o Hugo do Flamengo no gol? Você diz, pelo amor, por quê? Queimou a imagem do cara. Será que brigaram por isso? Eu estou dando aqui alguns exemplos. Então não adianta ter profissionais ali dentro se eles forem omissos ou incompetentes. Eu gostaria de saber o que essas pessoas fazem lá dentro. O que faz o Fabinho Soldado? Qual o trabalho dele? Ele era chefe do Centro de Inteligência e Mercado, que é o núcleo de observação de mercado para ver jogadores a serem contratados e observar os adversários. O que eles fazem? Como é que é o dia a dia dessa gente? Eles não dão entrevista, gente, eles não aparecem. É muito cômodo. Não, ninguém no Flamengo dá entrevista. Ninguém fala. É impressionante. O departamento médico não fala, a diretoria não fala. Só quem dá entrevista é o Marcos Braz quando tem alguma coisa lá, ou apresenta jogador, tem algum rolo, como foi aquele do Diego Alves e o técnico, né, o Paulo Souza. Aí ele vai lá dentro. Os outros não falam. Por que o Juan não dá uma entrevista um dia para falar? Será que nenhum repórter quer entrevistar? Eu quero entrevistar o Juan. Pronto, Juan, estou convidando você para me dar uma entrevista. Escreva no meu blog, no meu canal, aqui na Jovem Pan, onde for. Juan, Fabinho Soldado, o Noval. Quero falar com vocês, saber o que vocês fazem. Fazem o quê? Eu estou falando desses 3 e posso falar de outro. O Bruno Spindel, eu sei o que ele faz. O Bruno Spindel, gente, ele que aliás é o perfil dos diretores executivos do Brasil. Ele é um cara de mercado, contratação, contrato, não é um cara técnico. Então, quando você fala, precisamos de um gerente de futebol, um diretor de futebol que seja profissional e técnico. Quem é esse cara? O mercado aqui no Brasil não tem esses personagens. E também tem que ser cobrado, né, Mara? Exato. Porque contratou mal 4 treinadores, pagou multa rescisória de 4 treinadores. Sim. Não estou dizendo que não tem que ser cobrado. Esse perfil do cara técnico, que discute questões técnicas com o treinador, que discute estratégia, que fala, ó, precisamos de um lateral que tenha tais características. Olha, a gente pesquisou aqui e tal, com centro de inteligência, né, nome pomposo, fulano, ciclano e beltrano, tem esses 3 caras aqui. Esse aqui é mais velho, esse aqui é mais novo, esse aqui está livre, esse aqui vai terminar o contrato, esse aqui tem que pagar uma multa alta. Sabe? Esse tipo de discussão não é o perfil. Não é o perfil do Bruno Spindel. O Bruno Spindel é um cara de marketing. Então o Brasil também não tem profissionais assim. Se você pegar, por exemplo, o Rodrigo Caetano é um dos caras que está há mais tempo na estrada fazendo isso, esse tipo de trabalho. Trabalhando no Rio em todos os clubes, menos o Botafogo, dos grandes. No Internacional, foi do Grêmio, foi atleta do Grêmio, inclusive, está agora no Atlético Mineiro.
A contratação do Mohamed, no lugar do Cuca, é um exemplo do que não fazer. Pode ser até que amanhã o Mohamed faça um grande trabalho no Atlético e vire o jogo, mas não tem nada a ver. Quando você contrata o Mohamed no lugar do Cuca, você está dizendo o seguinte: olha, eu não tenho a menor noção, eu tenho que trazer um estrangeiro, vai você mesmo. Isso é a tônica no futebol brasileiro, gente. Então, assim, não adianta só discutir. Tira o amador, botar outro amador no lugar do Marcos Braz e manter essa estrutura toda. Então, esses questionamentos têm que acontecer lá dentro. E cabe ao presidente do Flamengo fazer as perguntas que eu estou fazendo aqui. O Rodolfo Landim tinha que ir lá no CT e falar: o que vocês fazem? O que vocês fizeram? Onde é o CT? Não, ele sabe. Ele sabe onde é. Ele vai quando está em crise, ele vai lá. Mas assim, eu acho até que ele não tem que ficar lá. O outro morava quase lá, vivia lá. Não tem que ir para lá. Mas o CT está com problemas. Aí ele tem que entrar em ação. Ele tem que ir lá e conversar. O que vocês fazem? Tem uma conversa séria, uma conversa profissional, gente. Vai na sala, tranca lá, fecha a porta, chama os caras que são os caciques do departamento de futebol. O que vocês fizeram durante esse período que houve isso com o Paulo Souza e agora essa situação? Qual a atitude de vocês? Porque o problema é lá dentro. E o Flamengo, acho que urgentemente tem que começar a avaliar alguns jogadores que já não têm mais o que oferecer e começar a negociar. Põe no mercado, negocia, quem tem mercado, tem proposta, libera. Como foi o René. O René era a última opção para lateral. O Internacional quis o René. O que o Flamengo fez? Liberou o René fez um novo contrato com o Internacional e o Flamengo preservou, acho que 20% para uma eventual futura venda. Ou seja, você protege ali algum caraminguá se o jogador for negociado. O jogador faz um contrato novo com um grande clube, ou seja, ele garantiu um tempo aí trabalhando aí num time de primeira divisão, num time importante, né? E todo mundo fica bem. Mas o René deu a sua contribuição, a fase dele passou no clube. No Inter ele pode ser útil, foi útil sábado, venceu o jogo. Eu acho que é isso que está faltando também, mas acho que tem mais gente para se questionar além do Marcos Braz. Os questionamentos do Marcos Braz são pertinentes, claro que são, mas tem mais gente para a gente questionar aí. Cara, o Mauro César foi muito bem, cara, muito bem. Tem que ser questionado, sim, cara. Todos eles têm um papel. O que eles fazem? Por que não dá resultado? Né? Então, assim, a partir do momento que você tem uma obrigação, e se você está fazendo seu trabalho bem feito, o resultado aparece. Se você está fazendo um trabalho mal feito, o resultado aparece negativamente. E o que a gente está vendo é um trabalho péssimo, porque está refletindo no futebol do Flamengo. Olha a tabela do Campeonato Brasileiro. Olha onde estamos. Cara, o Dorival Júnior vai ter muito trabalho, cara. Vai ter muito trabalho. Só que se ele não tiver ajuda de Spindle, de Braz, dos Cobrões, né? Se ele não tiver ajuda de quem está lá dentro do Flamengo, é mais um técnico que vai passar e não vai conseguir bons resultados, não vai conseguir êxito. Infelizmente, cara, porque essa é a realidade, né? Se o Dorival Júnior não tiver respaldo da diretoria, não tiver ajuda, não tiver conselho, se todos, cara, trabalharem pró-Flamengo, a gente sai dessa situação. Mas, como a gente sabe, tem muita gente orgulhosa, como a gente sabe que tem muitas pessoas que só pensam em si mesmo, eu vou fazer o meu aqui, que se dane o do outro. Não. Cara, um time de futebol é uma equipe, ninguém ganha jogo sozinho. Isso, a gente está falando do time em campo e também fora de campo. Fora de campo é a diretoria e os dirigentes, né, que trabalham junto com a equipe técnica. Eles têm que ajudar o técnico, a equipe técnica, para o futebol em campo acontecer. Porque do jeito que está, as coisas não estão acontecendo, o Flamengo não consegue vencer jogos, o Flamengo perdeu o 3º jogo seguido no Campeonato Brasileiro, coisa que não acontecia há muito tempo, se eu não me engano, há 5 anos, mais ou menos. Ou seja, o Flamengo só perde para ele mesmo. Eu já falei isso aqui um monte de vezes e é chato ficar repetindo a mesma coisa, mas, cara, como que o Flamengo é desorganizado? Essa desorganização não é normal. A gente não vê isso. Tá certo, eu não tô dentro de outros clubes para ver, mas parece que isso não acontece em outros times, porque a imprensa, quando tem coisa errada dentro de alguns clubes, a imprensa bate em cima, né? E isso chega para nós via imprensa. E essas coisas, cara, relacionadas a Flamengo, chega via imprensa. Ou seja, parece que é só o Flamengo que tem essa desorganização. Cadê o profissionalismo? Cadê as pessoas que estão lá para fazer o bem para o Flamengo? Cara, eu concordo com o que o Mauro César falou. Se você vê que o técnico está fazendo coisa errada, está fazendo coisa que o Domi fez, que não deu certo,
Que coisa que o Rogério fez que não deu certo, que o Renato fez e não deu certo. Por que que não tentaram ajudar o Paulo Souza? Por que que não tentaram avisar para o Paulo Souza? Não vai por esse caminho, que por esse caminho já deu errado com outros técnicos. Mas parece que não, né? Parece que a política é tão grande que um fica torcendo pro outro se ferrar pra falar que ele tinha razão depois, né? Cara, é lamentável, galera, é lamentável o que anda acontecendo. E isso não é de hoje, isso faz tempo. Vamos torcer para que o Dorival Júnior se dê bem no Flamengo, para que ele consiga vitórias por 1-0, por 2-1. Porque, galera, tá difícil, viu? Tá muito difícil. O momento é complicado. A pressão é muito grande, né, cara? A pressão é gigantesca. Quarta-feira o Flamengo joga contra o Cuiabá, 8h30 da noite. E é um adversário aí que a gente precisa vencer. O Cuiabá está dentro da zona de rebaixamento. E o Flamengo, se não vencer, cai dentro da zona maldita, né? Então a gente tem que vencer ou vencer, cara. Não tem outra opção. É isso. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações e